O Comunidade do Conhecimento recebe Tiago Silvestre Sim. Ele é bacharel em animação pela Universidade Federal de Santa Catarina. E esteve na Geórgia em 2022, também um pouco agora de 2023, por intermédio do programa de bolsas oferecidos pelo Rotary. Vamos bater um papo com o Tiago para entender o processo de seleção, quem pode participar e onde se inscrever. Tudo bem, Tiago? Tudo certo, boa Tiago, tarde. eu tive a oportunidade de conhecê-lo ainda bem jovem, seu pai sempre dentro da instituição, né? Ele foi coordenador de odontologia, vocês aqui ainda muito pequenos, e de repente eu fui almoçar no Rotary e lá estava você fazendo uma apresentação, não só uma apresentação, mas prestando, né, aos seus rotarianos, né, e os seus colegas também, falando um pouco do que aconteceu com você. Mas vamos lá, fale um pouquinho primeiro dessa sua atividade profissional. Você é bacharel em animação. Como funciona isso e de onde surgiu, né, sair daqui até uma faculdade, uma universidade lá em Santa Catarina? Bom, a minha jornada foi muito interessante. Eu sempre, desde criança, gostei muito de desenhar, mas eu não sabia que desenho podia ser uma profissão. Então, foi muito de procurar. Eu olhei muito aqui dentro da própria universidade, aqui na UEM, se existia alguma coisa na minha área, nada me interessava muito. Através de uma amiga, eu fiquei sabendo desse curso de animação super novo. A primeira turma abriu em 2016 e falou que lançou esse curso de animação na Federal. E foi aí que eu decidi, eu estava no primeiro ano do ensino médio, falei, vai ser isso que eu vou fazer. E daí deu tudo certo, passei lá. E o curso, a profissão no geral, né, ela gira em volta muito do que se espera mesmo, é desenho animado, filme, e vai ter umas coisas menos esperadas, como simulação médica de procedimentos em animação 3D. Você pode fazer próprio marketing. Então, gira entre várias áreas que muitas vezes nem todo mundo consegue pensa assim diretamente. Uhum. Mas é isso, me formei recentemente. Mas você já tinha cursado antes de participar da bolsa? Perfeito. A maioria dos estudantes, eles estão ainda durante a formação deles, mas eu corri um pouquinho com a minha formação e me formei logo antes de ir. Você tem 22 anos, está aqui um currículo seu, e as atividades desenvolvidas é a linha de produção, filmes e séries de animação. O que nós temos já hoje, assim, que nós podemos mostrar para o telespectador? Já tem alguma coisa que a gente possa estar mostrando? Olha, quando eu trabalhei em estúdios de animação aqui no Brasil, trabalhei na Bell Studio, que é um estúdio de animação lá de Blumenau, em Santa Catarina. A gente participou de vários projetos muito legais, nacionais e internacionais. E eu não consigo mostrar uma coisa exatamente que fui eu que fiz, até porque eu trabalhei muito por trás das câmeras, né, como você disse, na linha de produção. Mas participei de uma animação que foi encomendada da Bahia, que vai para o cinema a qualquer momento aí. Sim. Participei de uma série animada bem famosa internacionalmente, chama Rick and Morty. Tá aí nas plataformas de streaming, tá bem famoso. Então, foi uma experiência super legal. Tá certo. Eu tenho aqui um material que, na ocasião daquele almoço que eu falei para você, você apresentou para todos nós que lá estávamos. Eu vou passar para você e você vai falando um pouquinho para nós e vai aparecendo depois para que as pessoas tenham essa noção, tá bom? Então, você diz ali, meu ano na Geórgia. Pode ficar à vontade, é todo seu. Beleza, então, primeiramente, acho que é legal explicar um pouquinho de como é que funciona a bolsa. Sim. E acho que para um público maior é melhor dizer o que é o Rotary. Então, o Rotary é uma organização internacional, não governamental, que tem como objetivo principal o bem ao próximo. Então, são ações comunitárias, tanto em proporções do seu bairro, da sua cidade, até um programa de vacinas da polio, que é a maior organização que já trabalhou ao combate à polio e realmente causou impacto no mundo inteiro.
E essa bolsa de estudos... Ocasionou e ocasiona, né? Com certeza. Tiago, porque não parou. Sempre que tem alguma campanha da Poli, em qualquer lugar, a gente sempre tem o Rotary envolvido nisso. Exatamente. E essa bolsa de estudos é mais um dos programas que eles têm do Rotary Internacional, que tem o objetivo de promover a paz entre diversos países. Então, a bolsa em si, ela tem toda uma pré-seleção que você participa para poder estudar 1 ano em uma universidade dos Estados Unidos, em que você tem todo o apoio da comunidade rotária, mas você tem a sua independência, a sua liberdade, você mora no próprio dormitório da universidade, você come por lá, você faz tudo por lá. Se você quiser trabalhar lá, eles te dão um auxílio. Então, é um programa muito legal para quem... E esse programa se difere do intercâmbio, que Exatamente. é aquele que nós enviamos o nosso filho e recebemos outro filho. Exatamente. É totalmente diferenciado, né, Tiago? Isso, esse é bem legal justamente porque não tem esse compromisso de receber ninguém, é só uma bolsa de estudos, então é um valor que o Rotary Internacional está aplicando para poder receber essas pessoas, então não tem nenhuma troca. Uhum. Pode seguir que eles estão mostrando lá, né? O que é o programa, aqui o que você mostrou, as aulas, como funcionou. Só vou falar um pouquinho do processo. Ah, é interessante. Então, a bolsa ela é ofertada para jovens de 18 a 25 anos. Qualquer um pode participar, não precisa ter nenhum afiliamento com o Rotary anteriormente, mas com certeza tem todo o processo de que você tem que passar a conhecer o Rotary, entender o que ele faz e realmente querer participar, né? Uhum. Porque, acima de tudo, essa bolsa valoriza pessoas que querem causar um impacto mundial, que querem fazer a diferença. Então, aqui em Maringá, especificamente, a gente tem esse histórico de todo ano tem pelo menos um estudante vindo aqui de Maringá, mas é um tipo de bolsa que não é muito divulgado e qualquer pessoa, você pode falar com um rotariano, toda a cidade praticamente tem um Rotary, né? Todas. E então você pode conversar com esse Rotary, participar ali um pouquinho, conhecer mais, fazer a papelada e tentar participar do programa. Uhum. E na universidade, eu entrei na Universidade da Geórgia, que é esses aqui que nós estamos falando agora, né? Na Universidade da Geórgia, que foi onde eu recebi a bolsa, porque vale dizer que você não escolhe qual universidade você está indo. Você é muito dependente de qual clube te escolhe para te apadrinhar, entre aspas. Aí, no caso, quem apadrinha é o clube daqui ou o receptor? O receptor de lá. Exatamente. Então, eles se organizam, eles geralmente se juntam em alguns clubes para poder juntar o dinheiro. Uhum. E tem um livrão com todo mundo que está aplicando. Ajudando. E assim, realmente eles te escolhem por diversos motivos. Pode ser por você se destacar na área acadêmica, por você ter várias atividades extracurriculares, pode ser pelo seu nível de inglês. Cada clube pode te analisar de uma forma. Então, se você acha que tem uma coisa sua que peca, às vezes uma coisa que você nem imagina pode ser um destaque para eles e te garantir a vaga. Eu tive a sorte de estudar na Universidade da Geórgia, que é a maior do estado. É uma universidade assim, com um campus gigantesco. Então, eu posso dizer que eu com certeza tive a experiência universitária dos Estados Unidos mais legítima possível. Então, são 2 semestres, um ano letivo inteiro, né? E eu fiz aulas principalmente com a minha estratégia foi ir atrás de oportunidades que eu não tive aqui no Brasil. Então, eu quis fazer aulas que a minha universidade não pôde me oferecer, mesmo que não seja envolvendo a minha área. Então, eu estudei italiano, fiz diversas aulas de música, fiz psicologia. Eu quis fazer programação, que eu nunca tinha feito nada do tipo, eu pensei que podia me ajudar em alguma coisa. E mais relacionado com o meu trabalho, animação, eu fiz uma matéria de trilha sonora, que é uma área que eu tenho muito interesse. Então, realmente, eles ofertam de tudo e cabe a você receber essas oportunidades. Aqui fala de novo do programa, né? Isso. Agora, esses eventos aí, acho que deixou bastante saudade a você. Sim, com certeza. Em você, né? Pode falar um pouquinho para nós. Então, junto com essa bolsa, embora você não receba ninguém de volta para o seu país, você tem algumas obrigações com o Rotary. Uhum. Então, uma vez por mês, existem viagens que você faz dentro do estado da Geórgia para conhecer a cultura. É realmente um programa muito em volta dessa troca cultural.
Então, você e todos os outros estudantes, no meu ano foram 44 estudantes internacionais, vocês se reúnem para fazer... Esses 44, não todos brasileiros. Não, do mundo inteiro, exatamente. Nós éramos em 5 brasileiros. E para fazer serviços comunitários, para conhecer outros clubes que não são os que estão te apadrinhando. Então, E são eventos muito gostosos, é muito legal. Em um dos finais de semana, a gente participou de um programa gigantesco que é de combate à fome, que você faz várias embalagens com grãos para poder enviar para países que estão sofrendo de fome, principalmente no continente africano. E realmente é uma experiência muito legal, que vale muito a pena. E me deixou muito mais interessado em estar podendo devolver para uma comunidade. E me surgiu o interesse em fazer o mesmo aqui. Então, acho que é uma experiência incrível para qualquer um poder participar. Brinquei aqui, né? Você manda um filho e traz um filho. E esse é algo totalmente diferenciado. E você que tem o seu pai, a sua família, praticamente dentro ali, você nasceu dentro do Rotary, você acredita que isso tenha facilitado ou qualquer pessoa, independente se com essa vivência ou não dentro do Rotary, tem a mesma oportunidade que você teve? Com certeza estar envolvido com o Rotary acaba sendo um diferencial. Com certeza não é algo exclusivo, até porque diversos estudantes que estavam lá comigo jamais tinham ouvido falar de Rotary antes disso. Às vezes a escola deles comentaram alguma coisa, eles foram atrás a partir disso. Mas é muito importante estar, sim, conectado com o Rotary. Qualquer cidade tem esse, como eu disse, tem esse apoio da organização rotariana. E se você já for mais novo, desde o ensino médio, você pode já ter essa conexão com o Rotary através do Rotaract ou Interact, que são organizações mais para o público mais novo. E são essas ações que realmente vão te trazer um diferencial para poder participar do programa. Novamente, não é nada exclusivo, mas com certeza é uma coisa que eles apreciam muito, se você já conhece. Para você foi surpresa ou você lutava para isso, para estar fazendo parte do programa? Eu fui atrás de muita coisa, com certeza, mas, como você mesmo disse, meu pai é do Rotary, então eu estava sempre participando de programas do clube dele, Maringá Leste. Eu estava sempre participando, voluntariando, e é isso que mais vale. Às vezes, se você não tem uma conexão com o Rotary, mas se você participa de algum projeto voluntário, isso é o tipo de coisa que eles realmente estão interessados. Eles querem pessoas com essa mentalidade. Tá certo. Nós temos mais algumas, nós estávamos antes do intervalo falando de alguns eventos, e aqui tem uma reunião de Rotaries, é a reunião que vocês têm que participar lá na Geórgia ou não, ou em qualquer outra localidade. Isso varia muito do qual clube que está te patrocinando, basicamente. Eu fiz apresentações de quando eu cheguei nos Estados Unidos, quando eu estava indo embora, para 4 clubes, então 8 apresentações aí no total, para eles me conhecerem e depois para eles saberem como é que meu ano foi, o que eu aprendi, como é que essa experiência toda foi para mim, porque querendo ou não, é o dinheiro que está saindo lá deles, eles querem saber se está sendo bem investido e graças a Deus todos parecem muito satisfeitos com o meu ano. E além disso tem alguns outros eventos, reuniões de Rotary como a conferência distrital, que acontece uma vez por ano. Essa é uma experiência muito legal também que eles fazem. São no total 3 distritos no estado da Geórgia que participam dessa bolsa. E então a gente acaba se dividindo um pouco os alunos, cada um tem a sua própria reunião distrital. E todas elas têm uma sessão separada para os bolsistas, para a gente poder falar um pouco sobre a gente. A gente faz um desfile de bandeiras dos nossos países. Então a gente é muito bem integrado dentro do sistema do Rotary. Você está com alguns pins, esses pins tem o do Brasil e alguns outros, por parte, eu conheço o pessoal do Distrito 4630, né? E esse é o fardamento, né? Se me desculpe falar, mas é o fardamento que vocês têm que usar lá nas apresentações. Isso. Então estou sempre acompanhado aqui com o meu blazer do Rotary, nas minhas apresentações. E esses pins aqui eu fui colecionando no decorrer do ano. Com a bandeira do Brasil eu trouxe de cá, mas esse aqui de baixo é da minha universidade, então separado do Rotary, mas a cultura deles de universitária é muito forte e até um laço entre as pessoas, se elas vão na mesma universidade, elas já sentem uma conexão muito forte com você. Então eu com certeza assinei isso aqui no meu paletó. E esse dourado aqui no meio
O maior, né? Isso. Maior, né? Esse é o PIN que é dado para quem vai numa reunião distrital pela primeira vez, na conferência distrital. Então, se você está indo pela primeira vez, você ganha esse símbolozinho, esse pinzinho. É nada, é maior de todos ali, né? Tiago, e como você vê o Tiago de antes desta oportunidade e o Tiago de agora? Com certeza, sim, quase duas pessoas diferentes. Que eu era uma pessoa muito tímida, muito reservada, bem introvertida. E eu já vinha melhorando um pouco antes de ir, mas eu me vejo como realmente outra pessoa depois disso, depois de entrar em contato com tantas pessoas diferentes. Eu passei um ano inteiro falando uma língua que não é a minha, e isso faz o seu cérebro ficar trabalhando 24 horas por dia. Porque não é só falar, Não, é pensar exatamente. também, né? Como eles, é estudar como as pessoas que estão ao teu lado. matérias em outra língua. Então, com certeza eu me senti muito desafiado, e isso me fez crescer muito. E seus pais crescem com isso também, porque sempre ali, né, tendo você e o seu irmão muito próximos a eles, né? Isso mesmo. E para eles, como é que foi a experiência? Eles sempre me incentivaram muito a sair da bolha, principalmente quando eu falei que eu queria estudar em Santa Catarina, eles me deram todo o apoio. E o meu próprio irmão também participou dessa bolsa em 2019, então eu diria que já estavam um pouco acostumados com o ninho vazio, mas assim, recebi todo o apoio e eu percebi como eles ficaram felizes com a minha experiência. Nós falamos sobre 2 semestres. Nesse caso, é início e fim de ano, até o fim de ano, ou meio a meio? É meio a meio. Então, você inclusive renova suas matérias por semestre. Não tem matérias anuais. Então, isso até te dá a oportunidade de fazer o maior número de matérias possíveis, realmente explorar mais áreas. Você tem as informações de como se inscrever para essa próxima oportunidade? Tenho, Porque sim. eu tenho alguma coisa aqui que dá para você também acompanhar. Beleza. Bom, para a Bolsa de 2024, as inscrições vão até dia 31 de outubro. É só ir no site do grsp.org e realmente fazer a sua inscrição. Tem um formulário para preencher, mas também tem vários documentos que são necessários. Então você precisa estar com o seu passaporte em dia, você precisa fazer um processo do visto, isso até depois que você já está lá nos trâmites. No quase lá? Exatamente. Mas é trabalhoso, não tem como dizer que não é trabalhoso, mas que vale muito a pena, com certeza. É uma experiência sem igual, é uma bolsa diferente de qualquer outra bolsa. E pode parecer tedioso, pode parecer cansativo, mas com certeza você não vai se arrepender de participar dessa bolsa. O que você levou do Brasil e o que você trouxe da Geórgia para cá? Eu sinto que eu levei muito do Brasil. Eu gosto de falar que é o jeito do brasileiro um pouco. Mesmo sendo tímido? Mesmo sendo tímido, acho que a gente é um povo muito diferente. E dá para notar que todo mundo vê o brasileiro de uma forma diferente. E muita gente quebrou estereótipos que eles tinham de brasileiros lá, principalmente os americanos. Então é muito bom trazer outras visões do Brasil para fora. E o que eu trouxe é principalmente o que eu aprendi com a bolsa, conhecendo gente da África, Ásia, Europa, outros países da América Latina, de que a gente é muito mais parecido do que a gente percebe. A gente tem os mesmos interesses, a gente age da mesma forma. E, no geral, todo mundo quer o bem do próximo. Então, isso foi uma coisa que me tocou muito e é uma coisa que eu quero levar bem para frente. E o Tiago de hoje está se preparando ou preparado para quê? Bom, inclusive com a influência da bolsa, eu percebi que não adianta muito ficar parado. Então, eu estou agora voltando para Florianópolis para trabalhar no estúdio de animação e em breve vou seguir a área do mestrado, também em design, com esse sentimento de poder devolver para a comunidade um pouquinho do que eu sei. Volta para a Geórgia a qualquer hora? Com certeza. Deixou alguém lá? Não deixei toda a comunidade, né? Toda a comunidade, né? Então tá bom, voltando a falar sobre essa oportunidade, me dá licença então, deixa eu ver aqui, visando já 2024, as inscrições até 31 de outubro, né? Estudantes de todo mundo podem
se inscrever. O programa é focado em educação e enriquecimento cultural. O intuito é que os participantes venham, né, tenham essa oportunidade, né, de ir aos Estados Unidos como embaixador de seu país e saia como embaixador dos Estados Unidos e de muitos outros países sobre os quais aprenderá com seus colegas alunos do GRSP. Aceito no programa, vamos lá. O aprovado terá uma bolsa de estudos de 1 ano, é aqui que entra, agosto a maio, né, que dá o início. Interessante. Sempre, então, 2014 ele vai para agosto de 2014 e retorna em maio de 2015, é isso? Isso. Isso, então tá bom. E nível de graduação, sem graduação para uma faculdade ou universidade da Geórgia. Então, informações complementares, grsp.org e tá tudo certo, Perfeito. Tá bom? Tiago, eu fico muito lisonjeado com a sua presença aqui conosco. Como eu disse, eu tive a oportunidade e tenho a oportunidade de conviver com o seu pai, principalmente por sermos nós quase, de certa forma, os dinossauros aqui da Unicesumar, vimos tudo isso crescer e, consequentemente, vimos você, seu irmão e, enfim, a família também aqui conosco. Então, é um motivo de muito orgulho, é uma coisa, uma palavra que talvez não defina o que é para nós, brasileiros um pouco mais velhos, ter a oportunidade de ter jovens defendendo as nossas cores, os nossos costumes, enfim, o que somos, além dessas fronteiras. E você é um... Tá bom, eu vou falar. Você é um orgulho para nós, tá bom? Muito obrigado, querido, viu? Tá? Sucesso.